Quais são os problemas da gente castrar o animal muito cedo, assim, por exemplo, com essa idade que eu falei, né? Dos problemas que você falou é o risco de aumentar alguns tumores, né? Alguns cânceres, né? O que mais que a gente pode ter de problema castrando uma cachorrinha muito cedo, uma fêmea muito cedo? Você pode, então, ter tirando essa parte de tumores e tudo mais, né, você tem um risco o que a gente dá incontinência urinária, que é o animal não segurar o xixi, né, então, alguns veterinários, eles falam assim, não tem que castrar o quanto antes, você não pode pensar em nada disso, tem que castrar, não tem que, para diminuir a chance de câncer de mama, então vamos castrar, e aí castra, só que daí o que acontece? A vulva, né, a periquita dela fica bem pequenininha, né, as fêmeas, quando elas são jovens, elas têm, é muito comum elas terem uma infecção na própria vagina, uma inflamação que seria nessa vagina por conta da anatomia mesmo, e se você não expuser esse tecido ao estrógeno, ele vai sempre ficar como se fosse infantil, né, ele vai ficar bem uma vagina ali bem pequenininha, né? Isso, a vulva também, né, a periquita dela vai ficar bem pequenininha, então a musculatura que fecha a bexiga também vai ficar flácida, então isso aumenta a chance do animal não conseguir segurar o xixi, né, e realmente é bem desagradável, você tem um animal que fica gotejando xixi, né, fica cheirando xixi o tempo inteiro, porque o pelo vai ficar com xixi, ele sobe na tua cama, fica com xixi, vai no sofá, fica com xixi, você tem que ficar limpando tudo, né, e qual que é o tratamento para isso? Você tem que dar estrógeno para o animal, né, você faz um tratamento hormonal, e fazendo o tratamento hormonal, você volta no problema da mama, né, você pode dar aumenta o problema do tumor de mama. E às vezes é um animal que tem que tomar remédio o resto da vida, né? Então é uma preocupação para o resto da sua vida e da vida do animal. Então, colocando na balança de novo, né? Que é melhor? Você correr o risco de aumentar para 8% a chance dela ter um câncer de mama, mas esperar o primeiro cio para não ter esse problema, de ter que fazer uma suplementação hormonal, tomar uma pílula para o resto da vida dela para você não ter esse problema, né? Às vezes chega a ser tão incômodo que em alguns lugares, como por exemplo nos Estados Unidos, é motivo do animal entregar o cachorro para o abrigo, porque não conseguem mais ficar com o cachorro, né? Os animais que não respondem a esse tratamento. Ou tem gente que não consegue ficar dando remédio para o cachorro, também que é super comum, né? Tipo, não tem quantos pacientes, quantos proprietários teus falam assim, não tem como dar comprimido para esse animal, né? Ele cospe tudo, não conseguem esconder em nada. Se eu tento dar, ele me morde. Então, às vezes, não dá realmente para a pessoa fazer esse tratamento. Então, é algo que eu acho que muitos veterinários não avisam o proprietário, né? Que pensam assim, não, é o câncer de mama, é o câncer de mama. Né, mas vamos desmistificar esse câncer de mama, né? Vamos tirar ele. Assim, calma, é uma doença que, é claro, se chegar um animal com uma bola gigante na mama, às vezes já com lesão, né? Já com ferida, claro que a chance desse animal ter uma metástase e uma expectativa de vida bem menor. Mas conversando com um proprietário responsável, né? Um proprietário que realmente presta atenção no seu animal, realmente, de novo, o ideal é esperar esse primeiro cio, sim, e prestar atenção no que pode acontecer. Porque daí não vai dar tempo se castrar muito cedo, não recebe é como se não recebesse aqueles hormônios e não desenvolve completamente, né, a região da vulva, fica uma vulva infantil, pequenininha, né, e que pode gerar problema, por exemplo, de uma incontinência urinária, ficar fazendo xixi ali toda hora, não ter controle do xixi, né, e nem por um problema, às vezes, comportamental, nem nada, pela musculatura mesmo, né, pela flacidez daquela musculatura, pela falta de hormônio que teve ali antes, né. Exato. Então, e problemas também de, acho que você já deve ter pegado, né, várias com que fica uma secreçãozinha sempre na vagina, não é nem urina, né, mas fica aquela vaginite, aquela inflamação na vagina, e é por conta disso. Aí o que você tem que fazer? Você tem que entrar com estrógeno, né? Porque realmente isso incomoda muito o proprietário, né? Então, incomoda a gente também, claro que incomoda, não é só o proprietário. Às vezes nem o xixi, fica aquela secreção saindo da vagininha dela, né? Da cachorra.
né, que meleca tudo. Porque hoje em dia os cães eles estão com a gente, fica na cama, no sofá, então imagina, ficar fazendo xixi, né, ali é um incômodo que a gente tem que pensar antes mesmo, né, então isso pode ser uma consequência dessa falta, né, dessa ausência desse hormônio antes, né, mesmo. E o macho, teria problema a gente castrar muito cedo, o macho também? Essa parte realmente do comportamento, né, tanto o macho quanto a fêmea, né, eles podem ficar mais agressivos com as pessoas da casa, né, não só de fora, e também muito mais medrosos, né. Por que te dizer de ser medroso, eu não sei te explicar exatamente, mas eles ficam mais antissociais, e isso leva o animal a ter maior chance de às vezes alguém. E muitas vezes o pessoal quer castrar o macho logo porque fala, tá levantando a perninha, ou para mesmo. Muita gente às vezes vai adestrar o cão, né? E o pessoal fala, não vou só adestrar depois que estiver castrado, né? Mas aí a gente tem que tomar cuidado para não castrar muito cedo o macho também, porque senão a gente pode ter problemas de comportamento por causa dessa castração muito cedo também, né? Que nem você falou, a questão de as agressividade. As questões comportamentais do macho, elas são mais, eu acho, os problemas relacionados à maturidade sexual, puberdade, né, você controla muito bem castrando. Então, no macho, assim, o comportamento é mais em relação a ele ficar mais medroso, só que mesmo os animais que são da polícia, eles esperam o primeiro cio justamente, né, o animal não vai deixar de ficar mais ou menos protetor se for castrado, né, o instinto de proteção dele vai continuar o mesmo sendo castrado, tanto é que quase todos os animais da polícia, todos eles são castrados, os que saem na rua, né, do comando K9, que chama, sei lá como é que chama, mas eles esperam o primeiro cio, primeiro porque são animais, né, de grande porte, são pastor alemães, o pastor de Malinois, então eles precisam realmente ter exposição dos hormônios nos ligamentos, nos ossos, para fortalecer toda essa parte, né, e não ter problema de luxação depois, de rompimento de ligamento, de displasia de cotovelo, displasia da bacia de coxa femoral, mas por uma questão realmente de você maturar esse cérebro, né, porque o cachorro que você castra antes, a chance dele ficar com aquele comportamento de filhote é muito maior, né, então ele vai ficar aquela coisa insuportável de filhote muito mais tempo. Sempre, né? E um cachorro que tem esse comportamento, ele não vai se adestrar muito fácil, né, ele vai ser mais difícil de adestrar, como um cachorro que já é que já passou pela maturação, né. Por isso, mas o cachorro em si, o recomendado realmente é esperar isso, mas por uma questão não tanto de um problema que nem as fêmeas têm, né, mas é mais uma questão de que realmente o cachorro inteiro ele vai querer sair mais para a rua, ele vai ficar mais agressivo com outros animais, né, por uma questão, às vezes até de dominância, com outros machos, né, especialmente, e vai ficar marcando a tua casa inteira, né, ficar fazendo xixi. Os que não são castrados, né, você tá falando. Isso, os que não são castrados, correto. Sim. E, assim, você acha que tem... por exemplo, da fêmea, né? A gente falou, a grande maioria ali tá principalmente entre o primeiro e o segundo cio, e para o macho, né? Tem ali uma idade, mais ou menos, que é mais indicado, que, lógico, vão ter as exceções, alguns casos que a gente vai avaliar, talvez um pouquinho mais para frente, mas, assim, para os machos, você acha que tem ali um período que é mais adequado, que é mais indicado aí, para a grande maioria, né? O recomendado seria o esperar pelo menos aí 1 ano nas raças grandes, né? Então, ter uma exposição um pouco maior, isso, 1 ano e meio, até 2, dependendo do porte, né? Se pensar em um São Bernardo, se pensar em um Rottweiler, realmente os bem grandes, que os pais têm um porte maior, um peso maior, que é justamente para esperar pelo menos aí uns 70% do peso adulto,
né? Como você vai saber que chegou nos 70%? Você não vai. Então, você Não dá, espera... você chegou no limite, né? Tipo, não tem como, né? Então, então a gente espera realmente, recomenda aí para, se possível, esperar aí de até um ano e meio, pelo menos. As raças pequenas, começou a levantar a perninha, realmente começou a ficar insuportável, aí faz a castração. Mas, às vezes, até as grandes você não consegue controlar isso, porque às vezes os animais de grande porte, você consegue, eles geralmente ficam mais fora de casa, né? Então, esse tipo de comportamento não incomoda tanto. Mas os de pequeno porte, realmente esperando aí só a maturidade sexual, puberdade, pode ser feito assim que começou a levantar a perninha e marcar o território em todo lugar. E geralmente acontece a partir de alguma idade, um pouquinho mais para cima? É parecido com as fêmeas, pode ser entre as raças de pequeno porte, entre mais ou menos uns 6, 7 meses de idade. As raças de grande porte podem chegar até 8, 9 meses de idade. Então, assim, como não tem uma data certa, né, eu geralmente falo assim, ó, começou a fazer xixi fora do lugar, começou a fazer pegar o brinquedo e fazer a perna das pessoas, já pode pensar em agendar a castração.